Oi pessoal, tudo bem? Voltamos aqui para mais uma aula. Vamos continuar falando de como se calcular o valor da dilatação térmica e agora nós vamos falar da dilatação volumétrica. Bom, na dilatação volumétrica a gente vai considerar que ela ocorre em três dimensões: comprimento, largura e altura. Vamos lembrar que na dilatação linear a gente considerava só uma dimensão, que era o comprimento. Na dilatação superficial a gente considerou o comprimento e a largura. E na volumétrica a gente considera as três dimensões: comprimento, largura e altura. Então vamos pensar num bloco metálico, um bloco feito de um determinado metal, que no início ele tem um volume que a gente vai chamar de V0. E depois de ser aquecido, o seu volume vai aumentar. E ele vai passar a ter um volume V, maior do que o V0, depois de sofrer um aumento de temperatura ΔT. Esse aumento de volume a gente pode determinar calculando a diferença entre o volume final e o volume inicial, né? Como a gente já tinha feito lá nas dilatações lineares superficial, né? Pegar o valor final das dimensões do corpo e subtrair do valor o valor inicial. E aí a gente vai obter o quanto que aumentou de volume esse corpo depois de ser aquecido. Vou colocar aqui para a gente a figura, né? Para a gente poder ter uma noção do que é esse aumento, né? Aqui, né, destacando essa parte vazia aqui, seria a parte equivalente a essa parte menor. É como se eu estivesse vendo o quanto que esse corpo aumentou comparado com a parte menor. Então é como se eu pegasse esse grandão e tirasse o pequenininho daqui. E aí o que sobra é o tanto que o volume aumentou. E para calcular esse volume, como a gente disse, é pegar o valor final do volume e subtrair o valor inicial do volume. A gente também pode determinar a dilatação volumétrica por meio das características físicas do corpo. A gente pode fazer o ΔV como volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrica, que é o gama, né, que é essa letra grega parecida com Y, vezes o quanto que a temperatura variou. E para determinar o volume final, a gente também pode utilizar essa fórmula aqui diretamente, que é análogo ao que aconteceu nos outros casos. Ela é uma combinação entre essas duas fórmulas aqui. Então o volume final vai ser o V0 vezes 1 mais o gama vezes o ΔT. Lembrando que o gama ele vale 3 vezes o valor do alfa, ou seja, 3 vezes o valor do coeficiente de dilatação linear. Assim, análogo que a gente viu também no caso da dilatação superficial, né? O coeficiente está relacionado com o linear. Agora a gente vai falar sobre a dilatação dos líquidos. Vocês vão se lembrar que na primeira aula a gente falou que os líquidos tinham uma dilatação, tinha algumas peculiaridades. Basicamente, de modo geral, os líquidos eles seguem a regra de que quanto maior a temperatura, maior o volume que eles ocupam, ou seja, maior vai ser as dimensões do corpo. Porém, em alguns casos especiais, como é o caso da água, quando ela está entre 0 e 4 graus Celsius, se a temperatura diminui, o volume aumenta, se a temperatura aumenta, o volume diminui. E, como eu falei lá na aula, é isso que faz, por exemplo, quando você coloca uma garrafa de vidro no congelador, faz com que ela se estoure. Porque quando a água congela, o seu volume vai aumentar e aí ela acaba quebrando a garrafa. Ela vai ficar maior do que o espaço que tem dentro da garrafa. Mas esse é um fenômeno muito importante para a gente. É um fenômeno responsável por preservar a vida marinha nos polos. Por quê? Como quando a água congela nessa faixa de temperatura, o volume dela aumenta, então você tem uma massa ocupando um volume maior. Assim, a densidade do gelo ela é menor do que a da água, pelo menos nesse momento em que ele se congela ali nas proximidades do 0 grau. E o gelo sendo menos denso, ele acaba ficando na superfície da água, né? Quando você coloca o gelo na água, ele acaba flutuando.
Isso faz com que o gelo se mantenha lá nos polos, na superfície dos lagos e dos mares. E a parte de baixo ela acaba não congelando. Por quê? O gelo ele funciona também como um isolante térmico. Ele não deixa o calor sair da água e passar pro meio externo, passar para fora dos lagos. Então assim, os lagos continuam líquidos e os seres vivos que estão lá acabam não morrendo devido ao congelamento do lago. Bom, mas é, a dilatação dos líquidos ela é uma dilatação volumétrica. E o que a gente tem que levar em consideração aqui? O líquido ele não tem um formato fixo, né? Não tem uma forma definida. Então o formato do líquido vai ser sempre o formato do recipiente onde ele está contido. Então a gente vai sempre encontrar o líquido contido em um recipiente. E o que acontece? Quando o líquido aquece, o recipiente ele também vai aquecer. Então não é só o líquido que dilata, é o recipiente que dilata também. Então quando a gente observa um líquido dilatando, a impressão que dá é que a dilatação é muito menor do que ela é de verdade. Vamos pensar na seguinte situação. Vamos pensar que a gente tem um recipiente que contém um líquido até a borda. Isso aqui no nosso recipiente, cheinho de líquido até a borda. E aí o que você faz? Você aquece esse recipiente, aquece o líquido e o líquido vai se dilatar. Ou seja, o líquido vai ocupar um espaço maior do que ele ocupava inicialmente. E isso vai fazer com que o líquido esparrame, já que ele estava ali cheio até a borda do recipiente. E esse tanto que esparrama parece que é o tanto que o líquido se dilatou, ou seja, o tanto que aumentou o volume do líquido. Então vamos fazer um exemplo com números. Digamos que esse recipiente inicialmente tenha um espaço de 1 litro. E se ele está cheio até a borda, então também tem 1 litro de líquido. E aí digamos que depois da dilatação esparramou 200 ml. Então o que cai aqui no potinho, 200 ml. Aí se alguém perguntar para você o quanto o líquido se dilatou, a impressão que dá é que o líquido aumentou 200 ml no seu volume. Só que tem uma coisa a se considerar: o recipiente também aumentou o seu volume. Então digamos que esparramou 200 ml, mas o recipiente onde cabia 1 litro, agora cabe 1 litro e 100 ml. Então isso significa o quê? Que na verdade o líquido não esparramou só 200 ml, não dilatou só 200 ml, que foi o quanto esparramou. Ele dilatou 300. Só que 100 ml do que ele dilatou continua lá dentro do recipiente, que agora o recipiente é 100 ml maior e só esparramou 200 ml. Então, para a gente poder determinar o quanto o líquido dilatou de verdade, a gente precisa fazer a seguinte operação. A gente precisa somar o quanto o líquido esparramou com o quanto o recipiente aumentou de tamanho. O quanto o líquido dilatou de verdade, a gente chama de dilatação real. O quanto do líquido esparramou, ou seja, o quanto parece que ele dilatou, a gente chama de dilatação aparente. E o quanto o recipiente aumentou de tamanho, quanto ele aumentou de volume, a gente chama de dilatação do recipiente. Então, para calcular o quanto o líquido dilatou de verdade, eu preciso fazer essa continha aqui. A dilatação real, ou seja, o quanto o líquido dilatou de verdade, vai ser o quanto esparramou, né, que é a dilatação aparente, mais o quanto o recipiente aumentou de tamanho, certo? E assim a gente consegue descobrir então quanto que o líquido dilatou de verdade. Bom, gente, então essa foi a nossa aula sobre a dilatação volumétrica e a dilatação dos líquidos. Nas próximas aulas a gente vai resolver alguns exercícios de exemplo, a gente vai discutir mais essas questões que a gente falou aqui na aula. Eu espero vocês. Até lá então.